Oi, pessoal. Vamos estudar hoje aqui no canal função afim, que tem uma definição muito simples. A função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau, ela é toda função que estabelece uma relação entre duas variáveis, a variável dependente y e a variável independente x. A função polinomial do primeiro grau, ela é uma função definida em qualquer conjunto dos reais, em todo o conjunto dos reais. Então, qualquer número que eu quiser atribuir na minha função, tá ok. Qual que é a lei de formação dessa função? Essa daqui, ó, fx igual a x mais b, em que o a e o b são esses números reais que a gente comentou aqui, tá? Bom, então, na função afim, o número a é chamado de coeficiente angular, ele vai me dar a inclinação da minha reta e a posição dela, como nós veremos daqui a pouco. E o b é conhecido como o coeficiente linear da minha função. Vamos ver algumas características dessa função, analisando aqui esses esboços aqui de gráfico. Ó, eu trouxe para vocês, por exemplo, aqui. Eu tenho essa função em que ela é inclinada para a direita e é chamada de função crescente, porque o coeficiente angular dela é maior que zero. A lei de formação está aqui, e se esse A for um número positivo, o modelo da reta é esse. Então, se a minha reta for decrescente, ela tem esse comportamento, inclinada aqui para a esquerda. Isso acontece quando o A é menor que zero, quando ele for um número negativo aqui na minha função. Nós veremos alguns exemplos, tá? Daqui a pouco. E eu tenho aqui a situação em que a minha função tem esse A igual a zero. Então, nesse caso, aqui na minha lei de formação, fx igual a x mais b, esse termo aqui ele some, porque se o a é zero, ao multiplicar x por zero, eu terei zero, cancelarei esse termo, então eu vou ficar apenas com o b, o coeficiente linear. Como esse exemplo aqui, fx igual a 4. Então, como é que foi o comportamento da reta? Assim, ela passou aqui no 4, sempre nessa posição. Mesmo poderia ter ocorrido se fosse menos 1, fx igual a menos 1. A minha reta passaria aqui no menos 1 do y. Independente do valor que for aqui, ela sempre tem esse comportamento paralelo ao eixo x. Então, vamos colocar a mão na massa, pessoal, e vamos fazer dois gráficos aqui, dois exemplos que eu trouxe para vocês. Como, então, construir o gráfico de uma função, tá? Então, agora vamos aos cálculos. Eu entendi, então, que aqui eu tenho um coeficiente angular 2 e o linear menos 1. Então, eu já sei que a minha reta vai ser crescente. Daqui a pouco a gente vai construir o nosso gráfico e observar o comportamento dela, tá? Pessoal, como nós falamos aí no início, ela exige que tenha uma relação entre as duas variáveis. Então, eu posso atribuir qualquer valor real aqui. Vamos imaginar um valor negativo, menos 1, tá? Então, eu venho aqui na minha função fx, ó, igual a 2x menos 1, e eu vou atribuir aqui, no lugar do x, esse valor que a gente escolheu, menos 1. Como nós falamos aí, pode ser qualquer valor real, tá? Eu vou colocar esse menos 1 aqui, entre parênteses, e esse outro menos 1 aqui. Então, eu fiz uma troca na letra x, na variável x, pelo valor menos 1. E fazendo esse cálculo aí, nós vamos obter 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2, somado com menos 1, o resultado é menos 3. Então, pessoal, esse menos 3 é o meu resultado aqui da minha função, certo? Agora, nós vamos trabalhar da mesma forma com outro valor. Vamos atribuir aqui para a nossa função um valor zero, por exemplo.
Aqui, ó, tá aí, coloquei o zero. Então, aqui na minha função 2x menos 1, no lugar do x, nós vamos atribuir o zero. Então, eu vou multiplicar 2 por zero. E depois fazer o cálculo. Lembrando que 2 vezes zero é zero, somado com menos 1, o resultado será menos 1, que vai ficar bem aqui. Certinho, pessoal? Então, vai depender do valor que nós atribuirmos, o valor que a gente vai encontrar. Tem que fazer esse cálculo aqui. E vamos fazer mais um valor, atribuindo aí um valor positivo, por exemplo, 2. Se eu atribuir o valor 2, você pode fazer isso aqui mentalmente também, olha só. Você já sabe que tem que multiplicar aqui o valor do x por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, 3. O valor do nosso fx é 3, certo? Você vai efetuar o cálculo da mesma maneira, certinho? Agora, vamos para a segunda etapa. Com esses dois valores, você acabou construindo um par ordenado. Porque algo bem importante da gente salientar aqui é que esse fx, ele é o valor da minha variável y. Então, eu tenho aqui x e y, certo? Então, o meu x foi menos 1, o y deu menos 3. Quando o meu x foi 0, o y encontrado foi menos 1. Quando o meu x foi 2, o meu y encontrado foi 3. Certinho, pessoal? Então, esses valores agora dos nossos pares ordenados serão utilizados aqui no gráfico de uma forma bem simples. Olha, eu tenho aqui um plano cartesiano já pronto para a gente usar, tá? Você sabe que esse valor do x está aqui no eixo x, ó, horizontal. Esse valor de y será atribuído aqui no eixo da vertical, eixo y. Então, eu vou pegar o menos 1 do valor x e levá-lo até o menos 3 do valor y. E vou obter esse ponto. Acompanharam aí? Menos 1 com menos 3. O zero para o x vai me indicar que eu tenho que deixar esse ponto marcado no menos 1 do y, aqui. E o 2 do x, eu vou levá-lo até o 3, lá em cima, ó. Então, eu venho acompanhando aqui, marquei o meu ponto. Veja só, pessoal, segundo o nosso teorema, basta 2 pontos para poder construir uma reta. Dados 2 pontos, eu tenho uma reta. Mas aqui eu fiz 3 para a gente treinar valores diferenciados, tá? Observe que se os meus cálculos derem certo, no momento em que eu lançar aqui no plano, eles vão ficar assim alinhados. Você já consegue visualizar aqui uma reta. Então, eu vou traçar aqui o gráfico da minha reta. Tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o gráfico da minha função. Toda função afim tem como gráfico uma reta. E vocês perceberam que o posicionamento dela para o lado direito, ela é crescente. Por que que ela é crescente? Porque o nosso A aqui é positivo. Esse aqui é o gráfico da minha fx igual a 2x menos 1. Vamos trabalhar agora com uma reta decrescente, tá? Da mesma maneira, olha. Vou colocar aqui para vocês, para ficar melhor. Veja só. Nós temos aqui a nossa função menos x mais 2. Já observei que o meu coeficiente angular aqui é o menos 1. É negativo, então ela vai ser o quê? Decrescente, certo, pessoal? Beleza aí? E da mesma maneira, nós vamos atribuir valores diferenciados. Vamos colocar aí o menos 1 aqui no x. E aí, nós vamos trabalhar agora com esse menos 1, tá? Vou pegar a minha função aqui, fx igual a menos x mais 2, né? E substituir o valor desse x por menos 1.
Lembrando que aqui na minha função já existe a presença do negativo, e agora eu vou colocar o x menos 1, somando com 2. Pela nossa regrinha de sinal estudada no 7º ano, a gente sabe que esses dois números negativos aqui vai resultar no positivo 1, que somado com 2 resulta em 3. Então, o nosso valor aqui de f de x é 3. Olha o parzinho ordenado sendo formado aqui. Vocês lembram? O primeiro é o x, que a gente colocou aqui, e o segundo é o f de x, que é o valor do y. Acompanhando? Vamos fazer o mesmo aqui para o zero. O zero não é nem necessário fazer conta, né, pessoal? Se eu coloco o zero aqui, 0 mais 2, vai dar 2. Então, olha, para o valor do x igual a 0, o meu resultado será 2 positivo. Parzinho ordenado 0, 2. E vamos trabalhar com mais um valor negativo. Pode ser aí menos 3, por exemplo. Negativo a gente já trabalhou, né? Vamos colocar um positivo, então? 3. Ó, f de 3 vai ser igual a menos 3. Veja que no lugar do x, eu coloquei o 3, mais 2. Somando, então, 3 negativo e 2 positivo, o meu resultado será menos 1, ok? Ah, e se eu quiser trabalhar um outro valor? Se eu quiser trabalhar o 4, ok? Vamos mais um aí para exercitar, tá? Vou escrever a função novamente aqui todinha para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. Olha, fx igual a menos x mais 2. Trocando o x por 4, eu tenho esse menos da função e o 4 do x somado com 2. Se eu devo 4 e pago 2, eu fico com 2 negativo. Bom, pessoal, assim a gente fecha os pares ordenados aqui. Olha, certo? Nós temos aqui 4 pares para lançar aqui no nosso plano cartesiano, tá bom? Então, acompanha aí que você vai entender direitinho. Lembrando que o primeiro valor, eu vou buscar ele lá no eixo x e o segundo lá no eixo y, tá? Fica ligado nisso aqui. Então, se eu pego esse parzinho aqui, menos 1, eu venho aqui no x, olha, eixo x e eixo y. Pego aqui o menos 1 e subo até o 3. Então, eu vou acompanhar aqui o meu papel quadriculado, marcar o ponto. O 0 com o 2 significa que o meu ponto vai ficar em 2 da linha y. Tá aqui o meu ponto, vou fazer ele maior para ficar fácil de enxergar. Próximo ponto, o x é 3 e o y menos 1. Tá aqui no meu eixo x o 3 e vou descer até encontrar a posição do menos 1. Então, meu ponto fica aqui. E para finalizar o último parzinho, o x é 4 e eu vou acompanhá-lo, descer até o menos 2. Para os iniciantes, pode estar perguntando assim, professora, o plano só vem até o 4? Nós sabemos que não, né, gente? Que essa reta é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, infinita para cima e para baixo. Então, nós podemos trabalhar, lembra da definição, todos os números reais. E para finalizar, temos aqui a nossa reta. Veja, os cálculos ficaram certinho, os pontos já ficaram aqui, ó, todos alinhados. Você só vem aqui e traça a sua reta. Lembra que a gente falou que o gráfico de toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta? Esse aqui é o gráfico da função fx igual a menos x mais 2. Beleza, pessoal? Então, espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês de construção de gráfico de função afim. E até a próxima aula. Vai lá no meu canal, curta, deixe seu joinha, coloque lá teu nome para eu saber que você esteve lá visitando nosso canal, tá? Se inscreve, deixe seu joinha. Um grande beijo e bons estudos!